Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Descomplicando a Herpeto. Aqui eu te mostro as oportunidades que você precisa agarrar e os obstáculos que você precisa superar para se inserir e se manter no mercado trabalhando com herpetofauna. Eu sou Renato Gaiga, herpetólogo, biólogo, consultor de fauna e criador do método Gaiga de trabalhar com herpeto. E ao meu lado aqui, E eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e hoje eu vou entrevistar nada mais, nada menos que Renato Gaiga, cara que manja, sabe muito aí no assunto, no quesito herpetofauna. E o nome do episódio de hoje é Como Trabalhar com Herpetofauna. E aí, Renato, explica aí para a galera que está vendo aí, para você aí que está vendo aí, a gente do outro lado, o que é trabalhar com herpeto? Léo, seguinte, primeiro eu quero agradecer a apresentação que você fez. Você sabe que você é meu irmãozão. Tenho muito orgulho de ter você aí junto nessa jornada, ensinando para a galera aí como trabalhar com fauna na consultoria ambiental e agora com foco na herpeto, que é a minha paixão. Então é o seguinte, eu vou começar direto ao ponto. O nosso foco aqui na Biotrópica são os estudos de fauna na consultoria ambiental. Então, quando a gente fala em trabalhar com herpetofauna ou sobre se inserir e se manter no mercado trabalhando como herpetólogo, a gente se refere à consultoria ambiental. Então, agora eu vou responder o que é trabalhar com herpeto na consultoria ambiental. Então, é simplesmente focar pela busca de anfíbios e répteis e usá-los como ferramentas para os estudos de fauna dentro de programas ambientais específicos previstos nas etapas do licenciamento ambiental. Então, é trabalhar com anfíbios e répteis dentro do licenciamento. E através da diversidade de espécies da herpetofauna encontradas ali no local de estudo, a gente pode medir e avaliar o grau de conservação de uma área que vai sofrer ou já sofreu impactos ambientais causados pela instalação de um empreendimento. Seja esse empreendimento uma construção civil, uma grande obra como hidrelétricas, rodovias, mineradoras, ou até mesmo expansões de áreas agrícolas, como o aumento de uma área de plantio de uma usina de cana-de-açúcar. E para isso, a gente propõe medidas que minimizem, controlem e compensem esses impactos ambientais em cima da herpetofauna. E eu mesmo já trabalhei em todos esses exemplos aí que eu citei acima. E olha, dentro do trabalho, na minha opinião, eu gosto de dividir em 3 fases, para ficar mais didático, para a gente entender mesmo quais são as etapas dentro desse trabalho com herpetofauna na consultoria ambiental. E as 3 fases são a fase pré-campo, a fase de campo, que é a minha favorita, a fase pós-campo. Então agora eu vou destrinchar fase por fase aqui para você que está assistindo a gente. A fase 1 é a fase pré-campo. O que acontece? É quando você fechou o trabalho lá com o contratante e antes de você ir a campo, você vai estudar a área amostral através de imagens de satélite do Google Earth mesmo. E aí, lá você vai estudar essa imagem para avaliar alguns aspectos prévios, para não chegar no campo lá e se deparar com coisas aí, com imprevistos. Porque no trabalho de campo a gente já tem vários imprevistos que vão acontecendo, que é a velha rotina de não ter rotina. Mas então, antes, para prevenir alguns imprevistos, você dá uma avaliada. E aí, olhando essa imagem de satélite, você vai perceber se ali na sua área de amostragem vão existir áreas abertas e áreas florestais, se você vai ter disponibilidade de corpos d'água, você vai avaliar os acessos para se deslocar. E nesse momento, você já consegue prever ali se vai precisar de um carro 4x4 ou não, porque você vai ver ali os acessos, se a maioria são asfaltados, se tem muito acesso de estrada de terra. Você vai olhar ali as moradias na região, nas quais você vai precisar conversar com os proprietários para solicitar autorizações para acessar as áreas privadas. Porque área privada é área privada. Se tem dono, você tem que avisar o dono.
E eu aconselho também você fazer um levantamento bibliográfico prévio, para ter nas suas mãos uma lista com espécies de provável ocorrência para a região. E esse levantamento bibliográfico a gente chama de dados secundários. Isso foi a fase 1. Agora a fase 2, Léo. Fase 2 é a fase do campo, que é ir lá no mato e pôr a mão na massa. Nessa etapa, o que vai acontecer? Você vai se deslocar até o local, né? Dependendo da distância, você vai de carro, de ônibus, de avião. Aí você chega na cidade e ali você vai se deslocar de 4x4 ou 4x2 ou de barco. E na consultoria, a gente divide a área de amostragem em 3 áreas. A AII, que é área de influência indireta. Essa área a gente só faz o levantamento bibliográfico, que é aquele que a gente faz na fase 1 lá. No campo, a gente vai amostrar as outras 2 áreas, que é a ADA, área diretamente afetada, que é onde o empreendimento vai ser construído mesmo, e a gente só consegue amostrar a ADA na fase do inventário, porque na hora do monitoramento, a ADA já vai estar sendo construída, a obra já vai estar ali na ADA. Então, a gente tem a ADA e a gente tem a AID, que é a área de influência direta. Então, nós amostramos exatamente a ADA e a AID. E é nessas áreas que você vai olhar ali e vasculhar pelos ambientes favoráveis para a ocorrência dos bichos, dos herpetobichos. E em campo, você usa métodos científicos para coletar as informações necessárias exigidas pelo órgão ambiental. Então, a gente não sai coletando dados a esmo, assim, aleatórios. A gente coleta os dados que o órgão ambiental quer, porque ali ele vai avaliar e vai falar, empreendedor, você vai precisar fazer isso, empreendedor. Olha só, seu projeto, sua obra não vai ser licenciada. É isso que vai acontecer. E a gente chama essas informações coletadas em campo pelos herpetólogos de dados primários. E eu aconselho você planilhar esses dados ainda em campo, para você se organizar melhor para a fase 3, que a gente vai falar agora. A fase 3 é a fase pós-campo. Cheguei do mato, voltei. Então, nessa hora, você vai gerar um relatório técnico com os dados primários coletados no campo. E aí, no relatório técnico, você apresenta exatamente o que o órgão ambiental exige. E você vai redigir esse documento em cima de um roteiro típico de uma pesquisa científica. Ou seja, você faz uma introdução, você coloca seus materiais e métodos, você apresenta os seus resultados, você faz uma conclusão, uma discussão antes, e depois você conclui. E aí você ainda pega os dados bibliográficos levantados lá na fase 1 e coloca lá para complementar o seu trabalho com uma lista de espécies de provável ocorrência. Porque é impossível você amostrar 100% dos bichos que ocorrem no local. Então você sempre complementa com os dados bibliográficos. E no final, você vai deixar especificada todas as referências bibliográficas que você usou para redigir esse relatório técnico. É isso. Não estou ouvindo o seu som. Estava mutado aqui para não atrapalhar quando estava falando. Uau, né? Já podemos acabar por aqui já, porque já foi a aula já, né? Então, obrigado aí para quem ficou. Mentira, fica com a gente aqui, que agora que está começando o negócio. Ó, essa aula aqui, né, é para o esporte, para quem vai ficar até o final. Cara, que irado, né? Então, você está dizendo que, pô, pro cara que tá lá, né, que ama, que gosta de herpetofauna, que tem como ele trabalhar, essa é uma das formas aí, né, para ele estar trabalhando, né, e com herpetofauna. E aí, pô, beleza, agora eu já sei que não é só de paixão e de amor que eu vou viver, dá para, de repente, eu saber como é que eu vou trabalhar com isso. Agora, por outro lado, eu queria que você, para ficar mais claro para a gente que está do outro lado, explicar o que não é trabalhar com herpetofauna. Legal, Léo, boa pergunta. Eu sempre recomendo para todo mundo que está começando fazer bastante campo. Ir para o mato, se expor aos ambientes, para saber se gosta da área ou não, né? Porque às vezes a gente gosta de assistir só pela televisão. A gente vai no mato, começa aqueles mosquitos, tem que ir no mato de noite, a galera já fica meio apavorada e ali a gente já filtra
quem quer aqui não quer trabalhar com herpeto. Mas olha, ir só para o mato não é trabalhar com herpeto. Você ir para o mato, tentar observar anfíbios e répteis aleatoriamente, sem estar conectado a alguma etapa do licenciamento ambiental, não é trabalhar com herpeto na consultoria ambiental. Inclusive, realizar pesquisas científicas, sejam elas com comunidades, com populações, ou com alguma coisa específica, como uma revisão taxonômica de um complexo de espécies. Isso não é trabalhar com herpeto na consultoria ambiental, mas sempre ressaltando que a consultoria ambiental e a área científica, a área acadêmica, devem andar juntas e somarem forças. Maravilha. Agora, beleza, já sei o que é, já sei o que não é. Agora, uma coisa é muito louco isso, porque uma coisa é você saber que você gosta de uma certa área, beleza, e outra coisa é saber que você pode, que você consegue trabalhar com isso, né, e ser remunerado com isso. E você está mostrando, então, para mim, que existe como trabalhar com o herpeto dentro da consultoria ambiental, assim, como um todo. Agora, como eu faço para trabalhar com herpeto na consultoria ambiental? Beleza. Ó, na minha opinião e pela minha experiência aí dentro da consultoria ambiental ao longo dos 11 anos de biotrópica, hoje eu sei que você precisa unir 4 pilares para trabalhar com herpeto, para construir e consolidar uma carreira, se inserir e se manter no mercado. E os 4 pilares são: pilar 1, o conhecimento científico. E você precisa beber da ciência, ler artigos, frequentar congressos e fazer amizades com pesquisadores científicos que estão ali dentro das universidades, dentro das instituições de pesquisa. E você precisa investir também em livros teóricos, guias de campo. Isso tudo vai deixar o seu pilar, o seu primeiro pilar, que é o conhecimento científico, mais robusto. E aí a gente vai para o segundo pilar, que é a consultoria ambiental. Você que quer prestar serviço nessa área, que é o que a gente recomenda, porque é uma área com inúmeras oportunidades, remunera bem, você consegue ter um crescimento exponencial. Para isso, você precisa entender esse mercado, saber quem são as empresas que atuam nessa área, fazer as conexões corretas, manter os relacionamentos assertivos ali com pessoas que estão dentro das empresas que podem ser os seus futuros contratantes. E saber quais as etapas do licenciamento ambiental são exigidos os estudos de fauna. Em quais etapas são exigidos esses estudos? Você precisa saber isso. No terceiro pilar, eu recomendo que você mergulhe no mundo do empreendedorismo. E olha, estudar empreendedorismo não é útil só para quem quer abrir uma empresa. Muita gente fala assim, mas eu não quero abrir uma empresa e tal, para que eu vou estudar empreendedorismo? Poxa, é muito importante, porque na verdade é essencial também para quem trabalha dentro de outras empresas maiores. O empreendedorismo, ele muda a sua forma de ver o mundo e principalmente de enxergar soluções práticas e criativas para problemas que vão acontecer no cotidiano. Sabe? Você vai ter problema o tempo inteiro. O problema só vai mudar de nome e de tamanho ao longo da sua carreira, independente se você estiver no começo ou já estiver lá no seu auge e tal, com muitos anos de carreira. E o conhecimento do empreendedorismo também aumenta o seu repertório de assuntos para você conversar com pessoas, e isso vai te deixar bem mais interessante. Imagina você parar para trocar ideia com um coordenador de projetos, com um diretor de uma empresa que você encontra num ambiente, aí, num congresso, numa feira, ou na internet, e trocar uma ideia de empreendedorismo. Cara, você tem um repertório aí excelente com assuntos da realidade da pessoa e eu tenho certeza que rola uma sinergia quando isso é colocado em prática. E agora vamos para o quarto pilar. É a divulgação científica. Olha, através da presença digital nas mídias sociais, você consegue fazer uma divulgação científica e atingir as exatas pessoas que precisam do conhecimento sobre a herpetofauna. Porque a gente sabe que os anfíbios e répteis, né, Léo, eles estão dentro dos animais mais temidos e injustiçados do mundo. E várias pessoas e várias espécies são mortas por falta de conhecimento das pessoas. A pessoa vê um bicho que parece com uma cobra, já quer matar. Vê uma cobra, mata na hora.
quer matar o sapo, quer matar o lagarto, quer matar tudo. Tudo que for herpetofauna, tem medo de jacaré, sabe? Então, isso é falta de conhecimento. E existem vários mitos que rondam esses bichos que são transmitidos através das gerações. E se a gente quer mudar o mundo, a gente precisa começar a fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte significa mostrar para as pessoas, através da divulgação científica, que esses animais são importantes. E olha, através da divulgação científica, você vai conseguir duas coisas. Anota aí. A primeira coisa, você vai conseguir se posicionar como autoridade na área e vai se destacar para os contratantes. Os caras vão olhar suas redes sociais, eles vão ver que você domina ali aquele assunto, mesmo que você esteja fazendo uma divulgação científica numa linguagem popular. Hoje a divulgação científica ela está sendo muito respeitada e todo mundo está vendo a importância disso. A segunda coisa que você vai conseguir é atingir as pessoas que precisam ser conscientizadas. E eu sei que os herpetólogos e as herpetólogas querem espalhar, querem dar vozes, né, aos anfíbios e répteis aí para o mundo. É isso, Léo. Cara, são 4 pilares, eu imagino a quantidade de informação que tem em cada pilar. E que, tipo, vai longe, né, do que a gente aprende tanto na academia quanto você está empregado, sabe? Ou com você com uma empresa. Você pode estar estudando, ou trabalhando, ou tendo uma empresa, usando esses 4 pilares, ou não. E você é um exemplo aí de um herpetólogo que usou muito bem esses 4 pilares, né? Na toa que você chegou onde você chegou. E eu quero entender como que você fez aí para fazer esses 4 pilares aí funcionar para você. Bacana, Léo. Olha, inclusive esses 4 pilares, eles estão no treinamento que a gente oferece, que é o método Geiger de trabalhar com herpeto. Eu peguei tudo que eu aprendi, tudo que eu usei e ainda uso na minha carreira para construir e consolidar o meu nome na herpeto, a biotrópica como referência. Eu coloquei isso nesse treinamento, o método Geiger, porque de fato é muito volumoso o conteúdo que tem em cada um desses pilares. Mas eu vou te contar como que eu usei cada um deles. No primeiro pilar, Léo, eu absorvi o conhecimento científico na universidade e fora dela. O que eu fiz? Eu fiz vários contatos com pesquisadores, eu investi em livros e guias de campo. No pilar 2, eu foquei na prestação de serviços dentro da consultoria ambiental. E aí eu trabalhei em inventários, em monitoramentos e resgate de fauna, onde eu pude conhecer espécies raras, endêmicas e não descritas pela ciência. Eu tive a oportunidade de ver bichos, sim, que são super trunfos da herpeto. Eu tenho, inclusive, vou ver se eu consigo pegar aqui um exemplo dele. Colocar o fone aqui que ele está escapulindo. Nossa, ficou boa a voz. Ficou boa a voz? Uma voz de radialista agora. Peraí que tá todo retorcido aqui. O ao vivo, eu quero mostrar isso aqui, porque... Tem que mostrar, mano. Esse bicho aqui vale a pena. Tirando esses aqui que estão aqui na parede, né? Mas essa serpente aqui, ó. Deixa eu ver se tá saindo legal. Aí, ó. Essa serpente aqui, ela é uma Botrops bilineatus. Ela é uma das serpentes mais maravilhosas do mundo e mais desejadas por um herpetólogo. Um encontro desse em campo é para ser comemorado o resto da vida, que é o que eu faço. E foi exatamente a consultoria ambiental que me permitiu encontrar não só esse animal aqui, mas várias outras espécies. E olha, no terceiro pilar, Léo, eu enxerguei a oportunidade do mercado e eu abri a minha empresa. Então eu usei o pilar do empreendedorismo para empreender na área, onde hoje eu sou o meu próprio patrão. E com a empresa aberta, eu já estava juridicamente habilitado para prestar o serviço nas mais variadas empresas contratantes. Então, independente da empresa, hoje a gente é habilitado para trabalhar lá. Porque tem toda uma questão jurídica, burocrática, que
que envolve, né, isso. Então, a gente está habilitado. Seja essas empresas de consultoria ambiental, de engenharia, ou alguma tipologia de empreendimento que gere impacto ambiental negativo, como mineradoras e construtoras. Os chamados aí clientes finais, que a gente sempre fala. Já no pilar 4, eu usei a fotografia como meio de comunicação e as redes sociais como veículo para publicar as imagens e vídeos também com informações sobre o meu trabalho, sobre a biotrópica e sobre a herpetofauna. Então, através da divulgação científica, eu consegui abrir várias portas aí. Maravilha. E a gente tem muita gente falando que chega, né, pra gente, que é difícil conseguir um trabalho, que não tem oportunidade, que tá difícil pra caramba, que a área ambiental tá acabando. E aí, pô, de repente eu tô inserido numa bolha que tá todo mundo falando que o mundo vai se acabar e que eu vou morrer de fome. Aí daqui a pouco vem Renato Geiger falando esse monte de coisa aí na minha cabeça, né? E aí, pô, de cada 10 pessoas, 12 estão falando que é difícil. Chega você falando para mim que você conseguiu. E aí, acredito que deve meio que dar um nó na cabeça das pessoas, assim. Então, queria que você dissesse como que é entrar nesse mercado. É fácil? É difícil? Na tua visão, como que é? Seguinte, na minha opinião, não tem mercado fácil. A verdade é essa. Se você estiver esperando aí um mercado fácil, não existe, independente da área que você queira atuar. Mas o que você precisa saber para entrar nesse mercado da consultoria ambiental e trabalhar com herpeto são 3 coisas. A primeira coisa, você precisa saber quais os conhecimentos que você terá que adquirir. Então, tem uma série de conhecimentos para você prestar o serviço, né? Segunda coisa, onde estão as oportunidades? Resumindo, quem são as pessoas que têm o problema que eu consigo resolver, trabalhando com herpetofauna? E a terceira coisa é como buscar essas oportunidades da forma correta. Você sabendo essas 3 coisas, já era. Beleza, saber é uma coisa, agora saber se vai estar fazendo certo ou errado é outra. Você concorda? Concordo. Qual é o jeito errado que as pessoas fazem isso aí? Cara, vou te dar um jeito errado da galera trabalhar errado. Vou te dar um exemplo de um jeito errado da galera trabalhar com herpeto. Primeira coisa é querer bancar o doidão, cara. É ir para campo sem equipamentos de segurança. Bicho, isso acaba com o posicionamento profissional da pessoa, porque, primeiro, você tem que prezar pela sua saúde, pela sua segurança e garantir o bom andamento dos trabalhos. Você ir para o campo sem uma galocha, cara, ou sem uma bota com perneiras, é uma forma totalmente errada de trabalhar com herpeto. E na consultoria ambiental, isso é inadmissível. A gente sempre tem que usar os equipamentos de proteção individuais, que são os EPIs. É obrigatório você estar prezando pela sua segurança. E muitas vezes você está com auxiliar, né? 1 ou 2, então é seu e da tua equipe, né? Total. Muito bom. E o jeito certo para conseguir realmente, finalmente, qual seria? Cara, o jeito certo de trabalhar com herpeto, crucial, na minha opinião, é você se preocupar com a sua postura profissional, que vai desde uma boa capacitação científica e técnica, então ter um conhecimento científico, saber quais os métodos utilizar, entender da dinâmica dos bichos, né? Até o seu modo de tratar as pessoas, conversar com contratantes e de garantir a sua segurança em campo, seja ela no mato ou seja ela na estrada, porque a gente passa muito tempo dirigindo, Léo. Para acessar as áreas, na maioria das vezes a gente tem que pegar estradas longas ou entrar num barco e seguir dentro de um rio. Não é tipo você sair do hotel assim, porque na maioria das vezes a gente fica em hotel nas consultorias ambientais. Não é sair do hotel, atravessar a rua, tá ali no campo. Não, você sai do hotel, atravessa a rua, você tá ali na padoca, que você vai tomar um cafezinho, vai pro campo. Você tem que pegar o carro, às vezes ficar 2 horas na estrada, só para ir, mais 2 horas para voltar. E aí você precisa transparecer confiança para os seus contratantes e parceiros para que eles te deem credibilidade e fiquem tranquilos com a sua atuação profissional em campo. Bons tempos. Você estava falando aqui, eu estava lembrando. Acordava,
E uma vez que eu fiquei na Bahia, e aí o hotel era de frente para o Rio São Francisco. Acordava, aquele riozão, tomava um café no hotel mesmo, já estava prontinho. Isso é uma boa da consultoria, para quem não sabe cozinhar, né? Tá tudo pronto. Depois pegava um 4x4, ia, passava no restaurante, pegava uma quentinha, aí atravessava a balsa de cima do carro, depois pegava asfalto, depois pegava estrada de terra. Ou seja, muito bom. Você me remeteu de velhos tempos, estou em êxtase aqui agora. Agora é o seguinte, beleza. Isso aqui que a gente faz, né? A gente está passando esse conhecimento para a galera que está vendo a gente, muito, muito fácil. Né? Tu me falou aí, pô, já entendi muita coisa, agora, tipo, tô meio perdido, né? Como que eu faço? Como é que eu começo? Quais são os primeiros passos que eu posso dar? Então, dizem um passo a passo aí para mim, se eu quiser hoje começar a atuar com o Herpeto, quais são os passos aí que eu posso começar a dar assim que fechar esse vídeo aqui? Beleza, olha, eu sempre digo que eu sou apaixonado por essa área. Eu amo estar em contato com os anfíbios e répteis, encontrá-los no campo, poder observá-los, ver ali o comportamento, ver os hábitos, se eles são diurnos, se eles são noturnos, se eles ocorrem próximos aos corpos d'água, se eles ocorrem no solo úmido da mata. É muito legal trabalhar em campo com herpeto. Então eu vou te dar um passo a passo para você aplicar ainda hoje ou no seu final de semana aí. Que, ó, na minha opinião, primeira coisa, isso aí, vai anotando aí, é investir numa lanterna. A herpetólogo tem que ter uma lanterna, cara. A lanterna é como se fosse mais um membro do herpetólogo. O herpetólogo sem lanterna é a mesma coisa que um cozinheiro sem panela. Sei lá. Verdade. Um jogador de futebol sem a bola. Verdade. Sabe? Você não joga bola com ar. Então você não trabalha com herpeto sem lanterna. Você precisa ter uma fonte de luz. Investe numa lanterna, não precisa comprar uma lanterna super cara, cara. Tem várias lanternas aí acessíveis. As lanternas Xing Ling aí, às vezes é melhor comprar até de 2, 3, que são baratinhas, já compra uma reserva logo. Pega também e investe numa galocha de cano longo. Não vai comprar a galocha que só cobre o tornozelo, não, que não serve pra nada, sabe? Tem modelos de galochas muito bons. Tem a Baspan, tem a Trator, que é a... Como é que ela chama mesmo? Aquela 7 léguas. Trator. Usei muito, muito, muito. A Baspan é legal porque ela tem um solado rígido. E aí quando você tá pisando no chão, naquelas pedrinhas, nos galhos, você não sente o galho enfiando no pé. Tem até um amortecedor. É a bota que eu uso. Aí você tem a Baspan, você tem a 7 léguas Trator e você tem a EcoBoot. Também é uma baita de uma bota legal. Investe numa bota, numa galocha. Ou você pode comprar aquelas botas de segurança, sabe? De bico duro, aquelas que você não precisa nem amarrar. Tem umas até que tem cadarço, mas tem umas que você já enfia direto com o elástico. E aí você, junto com essa bota de segurança, você coloca uma perneira. Você tem que proteger toda a sua canela. É o mais próximo do joelho possível. Proteger ali para evitar um acidente com serpentes peçonhentas ou até mesmo um galho que está ali no mato, um espinho, porque a sua canela ela sempre fica exposta. Às vezes a trilha não está totalmente limpa na parte de baixo, você só tem um caminho para conseguir andar. Então investiu numa lanterna, numa galocha ou numa bota com perneira, bora ir para o mato. Mas como assim ir para o mato? Ir para o mato. Você vai de dia, você vai de noite, você vai acompanhar alunos de graduação, se você tiver ainda na faculdade, alunos de mestrado, alunos de doutorado, por isso que é bom fazer amizade. E aí você vai de graça. Você fala assim, ó, tá precisando aí de alguma pessoa para te acompanhar, ajudar a instalar armadilha, ajudar a fazer a coleta em campo. Deu uma travadinha aqui. Deixa eu ver se foi o Léo que caiu ou se fui eu. Opa! Você continua aí ou você caiu também? Eu não sei. Eu continuei me vendo aqui. Continua, segue o jogo. Se eu cair, você continua, porque tá no
Você tá no StreamYard também, né? Como... Sim, mas eu não sabia se era eu ou se era você. Mas foi rapidinho, vamos recapitular. Investiu numa lanterna e numa galocha ou numa bota com perneira, vai pro mato. Vai de dia, vai de noite. Se você estiver ainda na graduação, você acompanha alunos de graduação que estão mais avançados, mestrandos, doutorandos, independente se eles estiverem fazendo campo com herpeto. Você pode ir no campo de botânica, no campo de outros grupos faunísticos. Vai pro mato, vai pro mato. Ah, mas eu não estou na graduação, eu não tenho contato com mestrandos, eu não tenho contato com doutorandos. Chama um amigo seu que gosta de fazer trilha, uma amiga sua que curte fazer trilha. Se exponha ao campo. Dessa forma que você vai ganhar experiência nessa fase do trabalho, que na minha opinião é a mais gostosa de todas. Então, vai pro mato, dá um jeito, chama o vizinho, chama o primo, chama a prima, ou então troca ideias. Às vezes você tem universidade, você não está mais na faculdade, mas tem universidades na sua cidade. Vai lá e fala, ó, quem está orientando aí na parte de meio ambiente? E vê se tem trabalho de campo rolando. Pega uma bike e vai pro mato, pega um Uber e vai pro mato, sabe? Dá um jeito e se exponha ao campo. Beleza, show de bola. Seja bem-vindo aí. Obrigado aí pela aula, aprendi bastante aí com você, galera. Muito bom aí você estar aprendendo contigo. Obrigado. Obrigado aí para você que está vendo a gente aí até agora. Eu sou Leonardo Schwab, médico veterinário, consultor de fauna, e do meu lado tá essa fera aí, ó. Eu sou Renato Gaiga, biólogo, herpetólogo, consultor de fauna e criador do método Gaiga de trabalhar com herpeto. Muito obrigado por acompanhar a gente nesse conteúdo e até o próximo vídeo. Valeu! Obrigadão, Léo!